Estamos de volta, agora com nossa segunda parte desse vídeo, com relação às recomendações para a atuação do fisioterapeuta frente ao paciente com Covid-19. Eu estou aqui com a participação da professora Ana Tereza, da Universidade Estadual da Paraíba, e nós iremos agora falar um pouquinho sobre um outro tópico com relação a essas recomendações, né? A gente pensou em 3 aspectos, e o segundo aspecto a ser falado aqui é com relação ao gasto energético desse paciente, o gasto energético excessivo, né? A gente sabe que a fisioterapia, na terapia intensiva, não é só respiratória, também tem fisioterapia motora, né? Isso faz parte do que o fisioterapeuta representa na terapia intensiva. Só que existem alguns pontos a serem considerados quando a gente tem um cenário de pandemia, né? E é importante que nós estejamos atentos com relação a isso. E aí foram feitas também algumas recomendações. Eu gostaria que a professora Ana Tereza pudesse comentar um pouco acerca dos exercícios e desse gasto energético nesse paciente, nesse contexto de pandemia. Bem, gente, nesse contexto de pandemia, né, a gente sabe que a mobilização precoce, ela é uma tecla que vem sendo sempre acionada na parte de fisioterapia intensiva, né? Lembrando que, assim, um dos principais papéis do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva é preservar, né, a funcionalidade desse paciente. Então, deixar sempre o paciente o mais funcional possível, para que ele possa ter um retorno mais rápido às suas atividades antes da internação. Dentro desse contexto, né, dentro da recomendação sobre técnicas que devem ser utilizadas com cautela ou evitadas, nós temos a mobilização precoce, né, que é a implementação da reabilitação física dentro do ambiente de terapia intensiva. Mas antes de implementar essa terapia, né, é necessário que a gente precise entender o que é gasto energético e como isso pode interferir na recuperação do paciente, né? O paciente que está lá internado é diferente daquele paciente ambulatorial. Então, o paciente internado, seja ele com Covid ou com outra doença, né? Ele é um paciente que ele está se recuperando de uma maneira geral, e essa recuperação envolve o gasto de energia, né? O corpo, ele precisa mobilizar energia para promover a cura, né? Então, a gente não pode desviar esse gasto energético para a reabilitação física antes de haver uma estabilização clínica desse paciente, né? Tanto uma estabilização clínica que vai desde a parte neurológica, hemodinâmica, a uma estabilidade respiratória, né, ventilatória. Então, a gente sabe que a Covid-19, né, os casos críticos, eles evoluem a um quadro de insuficiência respiratória importante, onde o paciente, é uma briga do corpo, né, pelo consumo de oxigênio. Sem falar que a gente tem aí que recentemente, né, foi visto o comprometimento vascular. Então, a gente tem também uma deficiência no suprimento de sangue para sangue oxigenado para as trocas gasosas, né? Então, a mobilização precoce, dentro das recomendações, ela é uma técnica recomendada, né, com cautela, desde que haja uma estabilidade clínica, né? E dentro dessa técnica, o que é que pode ser feito, né? A associação, ela recomenda que não sejam feitas atividades de alto gasto energético. Então, a gente vai obedecer, né, as avaliações, né, tem que ser feitas avaliações sistemáticas desses pacientes, e pacientes mais comprometidos farão atividades mais assistidas, e pacientes menos comprometidos farão atividades menos assistidas. Então, a gente evolui com a cinesioterapia básica, né, de passiva, ativa assistida, ativa e resistida, né? Sempre que possível, tirar o paciente do leito, né? Principalmente se ele já tiver numa fase de desmame, né? De estabilidade respiratória, né? Pode-se utilizar recursos como cicloergometria, porém de uma maneira menos intensa, né? Com menor intensidade.
E o objetivo principal é fazer com que esse paciente ele tenha uma condição funcional parecida com a que ele entrou durante o internamento, né? Então, o objetivo principal é esse, a técnica ela pode ser utilizada, mas é preciso cautela na implementação dos protocolos, né? Então, o que é que a gente tem que pensar? Na intensidade, né? Na frequência, na duração. A duração das técnicas, elas não devem ser maiores do que 30 minutos. E tem que ser incremental. Então, por exemplo, o paciente mais comprometido, ele vai realizar uma mobilização precoce com a menor duração e, consequentemente, à medida que ele for evoluindo no quadro, ele vai poder receber terapias mais longas, né? Então, no quesito mobilização precoce, as recomendações são mais ou menos essa. Mas o principal é pautar a sua conduta dentro da estabilização clínica do paciente, né? E a estabilização clínica é uma coisa mais profunda. Sim, e é importante a gente levar em consideração também, né, professora, o domínio e o treinamento dessa equipe, né? Uhum. Duas coisas que eu acho super importantes, que é, primeiro, ter um protocolo, não pode ser um protocolo simplesmente inventado, tem que ser um protocolo que tem que ser implantado no serviço, né? E essa equipe tem que ser treinada, né? A gente sabe os inúmeros riscos de uma mobilização precoce de modo aleatório ou mal implementado, um protocolo mal implementado, sem um treinamento da equipe, existem muitos riscos envolvidos. E se eu pensar que nessa fase, nessa etapa, neste momento que a gente tem vivido na terapia intensiva, com a sobrecarga de trabalho, com os riscos já relacionados ao coronavírus, etc., é importantíssimo que essa equipe ela esteja alinhada para evitar mais dano, para evitar mais risco, para evitar mais problemas naquela unidade de terapia intensiva. Isso. Em relação à equipe, é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, né? A gente sabe que as equipes estão vivenciando hoje um alto índice de estresse e sobrecarga. Então, a mobilização precoce, ela pode ser implementada, ela deve ser utilizada com cautela, mas é necessário que a equipe esteja preparada, né? Então, isso é um ponto importante, né? O treinamento da equipe, a implementação de protocolos e que ela consiga, no manejo diário do paciente, implementar a terapia de maneira coerente. Sem dúvida. Acho que um outro ponto a ser considerado também com relação às recomendações é com relação à questão de lesão pulmonar, né? Lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. É um ponto que a gente precisa considerar por conta justamente das características desse perfil de paciente que a gente tem com COVID. É um paciente que a gente tem imaginado um perfil, esse perfil tem modificado o tempo todo, então termina que o fisioterapeuta ele tem que estar muito capacitado para compreender, para avaliar esse paciente, compreender quais são as necessidades do ponto de vista da assistência ventilatória para esse paciente. Mas existe uma tendência e é uma estratégia, a gente tem falado muito sobre a questão de ventilação protetora, e dentro de ventilação protetora a gente tem algumas estratégias que podem ser lançadas para poder minimizar esse risco de lesão pulmonar, né? O que é que nós temos a respeito disso? O que é que a Sobrafia ela coloca sobre essa questão de lesão pulmonar? Olha, eu acho que o tópico ventilação, ele é o tópico mais desafiador para o fisioterapeuta nessa pandemia, né? Não, o tópico, tudo que envolve esse tópico, desde a implementação e o manejo, né? Desde que a pandemia ela foi, né? Desde que os primeiros casos começaram a surgir, isso muda todos os dias, né? Antes nós tínhamos paciente, antes tinha certeza de que a doença era puramente respiratória. Hoje nós temos mais uma doença imunológica, né? E uma doença vascular do que uma doença puramente respiratória. Isso criou os famosos fenótipos, né, pulmonares, que a gente vê aí em alguns estudos, né?
que antes acreditava-se ser apenas um fenótipo, que era o fenótipo típico de síndrome de desconforto respiratório do adulto. Depois surgiu um segundo fenótipo, que foi um fenótipo que não é mais tanto de doença respiratória, mas é mais de doença vascular. E agora surgiu um terceiro fenótipo, onde a gente tem um paciente que ele está limítrofe. Ele tem tanto características de doença respiratória como de doença vascular. E nesse meio tempo nesse meio de campo, ficaram os fisioterapeutas aí martelando na cabeça como ventilar esses pacientes, porque cada fenótipo exigia uma estratégia diferente, né? E além dos fenótipos, nós temos o paciente individualmente, que cada paciente ele deve ser ventilado individualmente de acordo com as necessidades, né? Então, eu vi hoje uma frase que me chamou muito a atenção, porque muita gente que não é da área, e até mesmo pessoas que são da área, mas que são um pensamento bem antigo, é que a gente não ventila gasometria, a gente ventila paciente, né? Verdade. Então, se você não entender a fisiopatologia daquele fenótipo que está se apresentando pela tomografia, você não vai conseguir ventilar ninguém. Então, antes de tudo, a gente precisa ter uma base fisiológica, fisiopatológica muito boa do desenvolvimento dessa doença, tá certo? Então, a Assografia, eu achei bastante inteligente o que ela fez na sua recomendação, né? Que ela não tem como a gente dar uma receita de bolo para ventilação. Então, aquelas pessoas que não têm tanta experiência, que estão procurando uma receita de bolo, vai ser difícil encontrar nessa recomendação. É preciso estudar. Mas ela levanta a bandeira do que a gente fala muito hoje, que é o que a gente chama de ventilação protetora. A ventilação protetora, ela tem como conceito, como objetivo, minimizar, né, o risco de lesão induzida pela ventilação. E geralmente essa lesão, ela é induzida por níveis pressóricos, níveis volumétricos que você coloca de forma inadequada para aquele paciente quando você analisa o indivíduo por ele mesmo, né? Cada pessoa individualmente. Então, na recomendação da Assografia, o primeiro tópico dela, ela levanta que a ventilação ela tem que ser de caráter protetor, né? Mas que pode ser utilizado tanto na modalidade volume controlado, né, VCV ou PCV. Porque a ventilação protetora não é somente escolher um modo, né? É garantir que aquele modo, seja ele qual for que você escolheu, não vá gerar lesão pulmonar naquele indivíduo. Então, ela traz aí, ela fala da driving pressure, né, que eu não sei se os alunos já receberam algum conceito sobre isso, né, então, eles falam que a driving pressure, elas devem ser, pelo menos, a menor possível, né, menor ou igual a 15 centímetros de água. A gente deve priorizar uma ventilação que atinja um volume corrente de, no máximo, 6 ml por quilo. Se esse volume puder ser menor, melhor, né? Outro ponto importante é a titulação da PIP, né? Da pressão expiratória final. Então, a titulação da PIP aqui, além dela atender às necessidades gasométricas do paciente de troca gasosa, né? De índice de oxigenação, ela precisa atender o alvo da driving pressure, porque já foi observado que quanto maior a driving pressure, maior a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, né? Então, é ventilar o paciente com os parâmetros mínimos necessários para manter um índice de oxigenação satisfatório, né? Um índice de oxigenação fora, acima de 200, acima de 250 e o ideal acima de 300, né? Ele não fala, a recomendação, ela não fala parâmetros mínimos nem parâmetros máximos para todas os parâmetros do respirador, porque cada respirador é diferente, cada modalidade é diferente, então cabe ao fisioterapeuta, né, estudar, se capacitar e levar as recomendações para dentro do seu serviço, né? E uma outra coisa importante da ventilação, que não é a ventilação protetora em si, pensando na máquina,
mas que ele coloca dentro desse tratamento da injúria pulmonar a posição prona, né? Que é uma coisa assim que várias manchetes de jornais com aqueles pacientes italianos todos pronados naquelas UTIs, né? A gente viu muito na mídia isso daí. Então, a posição prona, ela deve ser realizada por uma equipe capacitada, né? Inclusive, a própria Sobrafi tem um vídeo na sua página, como você fazer a posição prona, né? Como estimular a posição prona. E ela tem sido né, estimulada nesses pacientes, né? Sempre pensando na segurança. Com protocolo também, né, professora? Com protocolo Importante, estabelecido, né? porque eu vi um dia desses uma matéria, alguma coisa do tipo, uma paciente que ficou em prono por horas, horas e horas, e dias, e adquiriu úlcera facial, uma coisa horrorosa. Então, assim, isso demonstra a ineficiência, isso demonstra a falta de protocolos, de atenção à questão do paciente. A gente tem que ficar muito atento que mais do que identificando-se que uma posição prona, por exemplo, ela é favorável, ela melhora as condições pulmonares do paciente, é importante que essa equipe saiba o que está fazendo, que fique atenta ao que esteja sendo feito, qual é o objetivo, de fato, para manter aquela posição. A gente sabe que tem que ficar acompanhando à beira do leito a situação clínica do paciente, porque eu sempre falo uma coisa importante para meus alunos, a gente não tem que saber só o momento de implantar alguma coisa, algum recurso. A gente tem que saber muitas vezes o momento de tirar aquilo, porque o excesso ou a manutenção de determinados tipos de recursos ou técnicas, o que seja, ou posições, como é o caso, elas também geram algum tipo de dano ao nosso paciente. Então, é importante ficar atento com relação a isso também. Sobre essas estratégias dentro da própria ventilação, as recomendações, elas falam da posição prona, né? Lembrando um pouco que a posição prona, quando ela é implementada, ela deve durar pelo menos 16 horas, mas que se o paciente ele não apresentar uma boa resposta nas primeiras 6 horas, ela deve ser, né, voltado, o paciente deve ser supinado. E o que seria uma boa resposta, né? Uma boa resposta da posição prona é pelo menos uma melhora de 10 milímetros de mercúrio na pressão parcial de oxigênio e uma melhora de 20 milímetros de mercúrio no índice de oxigenação, né? Que é a relação entre a PaO2, para a pressão parcial de oxigênio, e a fração inspirada de oxigênio. O paciente apresentando sucesso nas primeiras 16 horas, ele sendo supinado, a posição prona ela pode ser sempre implementada caso o índice de oxigenação caia abaixo de 150, que é o recomendado, né? Então, a gente tem aí posição prona, que foi, assim, amplamente discutida, e outra questão também que entra como recurso utilizando a ventilação mecânica, é o recrutamento alveolar, né? A gente sabe que o recrutamento alveolar, ele é amplamente utilizado em casos de síndrome de desconforto respiratório do adulto, até por outras etiologias. Tem vários protocolos de SDR de recrutamento, mas para o paciente com COVID, ele é recomendado utilizar apenas quando foi tentado várias técnicas para melhorar a oxigenação e houve falha, né? Ele não é técnica de primeira linha, assim como não é a VNI e a cânula nasal de alto fluxo. Exatamente. Para a gente finalizando a parte de recomendações, eu gostaria de abordar um assunto que eu acho que sempre é pertinente ser falado, que é com relação às questões éticas envolvidas à assistência a esse paciente com COVID. Obviamente, essa atuação do fisioterapeuta em meio à pandemia, ela tem despertado algumas percepções, sensações nos profissionais. Fora a questão de estresse, fora a questão de sobrecarga, nós temos aqui envolvido alguns aspectos que nós temos. Primeiro, os riscos envolvidos desse profissional, né, diante da pandemia, diante do vírus. Nós temos, por conta do risco, muitas vezes o medo desse profissional, e nós temos, por outro lado, as questões éticas, que muitas vezes nos colocam, que precisam, esses três aspectos precisam estar alinhados. Eu tenho que entender os riscos, e isso não pode me gerar um grande medo que me faça
modificar meu posicionamento ético frente àquele meu paciente. E é muito interessante porque a gente precisa entender como esse profissional ele tem enxergado esse paciente, como é que ele tem lidado com essa situação de pandemia. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que você até comentou em um outro momento, é com relação à experiência desses profissionais, porque assim, até no meu primeiro vídeo aqui eu comentei sobre isso, a necessidade de profissionais. Só que, quando a gente diz que a gente necessita de profissionais, não é que de uma hora para outra, pessoas que não têm nada a ver com a área vão se capacitar e vai se tornar um terapeuta, um intensivista. Isso não vai acontecer. A gente tem pouco tempo, a gente precisa de pessoas capacitadas agora, né? E muito tem me preocupado, relacionado à questão ética, medo, risco, com relação à experiência, porque a gente tem tido muitos processos seletivos que estão sendo abertos e que muitas vezes eles não estão, acho que boa parte das vezes não está sendo solicitada a experiência desse profissional, né? E é importante que a gente leve isso em consideração, porque a gente sabe que a nossa postura, a gente não pode causar maleficência ao nosso paciente, né? E às vezes até mesmo o fato de a gente não, esse indivíduo ele não saber muitas vezes o que ele está fazendo, ele pode gerar algum dano, né? Então, em vez de ajudar, ele pode terminar por complicar. Eu gostaria de saber qual é a posição da professora, como é que você enxerga essa situação que nós estamos vivendo atualmente. Isso é um ponto muito importante, até para clarear na cabeça dos estudantes, né? Assim, que tipo de postura, levá-los a pensar que tipo de postura eles tomariam, né, frente a essa situação. Por ser minha formação, né, terapia intensiva, eu consigo enxergar a situação da assistência a esse paciente, uma assistência muito delicada, né? É uma assistência que exige muito conhecimento, além de técnico, né? Um conhecimento de outras áreas de atuação, como farmacologia, até mesmo procedimentos de enfermagem, da equipe médica. Você tem um conhecimento sobre imagem, né? Porque a tomografia ele auxilia muito no trabalho e na implementação até mesmo da ventilação mecânica. Então, assim, eu tenho visto vários processos seletivos, né, nesse sentido, onde se faz vista grossa para a experiência, né? Aí eu tenho, o que é que tem se feito, né? O que é que eu vejo que estão fazendo? Se fazem os processos seletivos, né? Os profissionais entram sem experiência na área, eu digo porque eu já fui procurada por alguns recém-formados que eram de outras áreas de interesse, à procura de informações, né, sobre a área de terapia intensiva. Quando esses profissionais são admitidos, o que é que o gestor faz? Ele joga para a equipe, que já está sobrecarregada com os atendimentos aos pacientes, para que essa equipe treine essas pessoas que acabaram de chegar, né? E isso, assim, é um gasto de energia dessa equipe que é capacitada muito grande, né? Essa equipe, ela poderia estar sendo direcionada para outras coisas e não exatamente para um treinamento de pessoas, onde a experiência já deveria ser exigida na entrada do processo seletivo, né? Então, atualmente, eu não vejo isso de uma maneira positiva, porque a gente acaba colocando num ambiente extremamente específico pessoas não estão capacitadas para aquela situação. E é normal você adentrar e você ter medo, você ter receio, você ter dúvidas, né? Só que existem aqueles profissionais que vão procurar ajuda, né? Seja do seu colega mais experiente, mas vai ter profissionais que não vão procurar ajuda e que vão tentar tomar as decisões da maneira que eles acham que deveriam ser tomadas. Por isso que eu coloquei naquela minha fala de recursos que o tratamento desse paciente com COVID vai muito mais além do que a implementação de técnicas de fisioterapia respiratória. Ele engloba também você ter capacidade técnica de discutir com a equipe o melhor para aquele paciente. E, infelizmente, você ter essa capacidade, infelizmente ou felizmente, né? Você ter essa capacidade de discussão, ela vem junto com a bagagem que você teve nesse ambiente.
Então, óbvio que pessoas menos experientes, elas vão ter menos bagagem, né? E eu acho assim até um pouco cruel, né, colocar pessoas pouco experientes num ambiente tão específico e numa situação tão específica como essa que a gente tem vivenciado, né? Mas a gente espera que essas pessoas, assim, eu quero acreditar nisso, que essas pessoas que compraram essa briga, né, contra o Covid e fizeram esses processos e adentraram, mesmo com pouca experiência ou até com nenhuma experiência, que elas busquem aprender, né, busquem aprender e dar o seu melhor. É o que a gente espera no momento. Mas eu não vejo de maneira positiva como esses processos seletivos vêm sendo conduzidos. Ok, agradeço a professora, a gente está finalizando. Agradeço demais a sua participação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Ana Tereza, a gente ficou aí, acho que quase um ano, ou um pouco mais do que isso, dividindo a disciplina de cardiovascular. Foi extremamente gratificante para mim, aprendi bastante com a professora que tem uma experiência muito boa na área. E a gente conseguiu trocar muita ideia, tanto é que até hoje a gente consegue manter contato, vamos estabelecer parcerias, novas parcerias com certeza. Agradeço demais, professora, pela sua fala, pelo seu trabalho aqui conosco, muito obrigado. Espero que a gente possa se ver mais vezes, até para os alunos, com certeza eles vão gostar muito da sua abordagem aqui, provavelmente vão pedir mais, vão pedir bis. Eu acho que no final aqui a nossa fala, o mais importante é que a gente lembre que a ciência tem que estar acima de tudo, né? Eu acho que independentemente da gente saber o recurso a ser aplicado, a técnica, enfim, entender de ciência, entender que a gente tem que ter embasamento, fundamentação científica, né? Porque a gente está lidando com vidas, e eu sempre digo que aquela pessoa ali, ela é o amor de alguém, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, o aspecto humano, né? Levar em consideração para que a gente trate pensando daquela pessoa que ela é querida por alguém ou por algumas pessoas. E a ciência, ela está acima de tudo, das crenças, dos achares, né? Eu achei até uma frase interessante que está em um dos documentos da sofrografia, vou até ler. Algo correto do ponto de vista individual pode não ser do ponto de vista legal ou ético. E aqui eu vou até generalizar, pode não ser de fato científico, pode de fato não poder ser generalizável. Então, por mais que a gente tenha uma evidência clínica, né, a gente precisa saber que aquilo está servindo para aquele indivíduo, mas para um todo, para um grupo maior, a gente precisa ter uma evidência científica. E eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, porque é isso que a fisioterapia é ciência. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Muitíssimo obrigado, novamente. Passo a palavra para fazer suas considerações finais e agradeço demais pela sua participação. Na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né, para você e para os seus alunos, e para quem mais, né, tiver a oportunidade de ver o vídeo. Eu acho que esses encontros, eles são extremamente importantes, até para a gente manter, né, vivo nos alunos a necessidade de aprendizado, né. Tem sido um momento muito incerto, tanto para professores, alunos, sociedade, e muitas vezes a gente fica perdido sem saber o caminho que vai, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, me encontrar à disposição para tirar dúvidas ou, de repente, trocar uma ideia sobre outros assuntos que a gente possa conversar futuramente. Muito obrigado. Aos alunos, eu agradeço por vocês terem nos acompanhado até aqui. Espero que possamos ter outros momentos, assim como esse, e a gente se encontra aí mais adiante. Grande abraço, tchau, tchau.